Bom dia. Hoje é no dia 12 de novembro de 2021. Estamos dando continuidade, né, às sessões de apresentação dos trabalhos, né, apresentados na 10ª edição do Seminário de Pesquisa e Extensão do Extremo Sul da Bahia. Então, nessa manhã, nós vamos começar com as apresentações e, nesse momento, será Camila Marques dos Santos e Cristiane Santana Gomes. Por favor, pode compartilhar a tela. Você tem 10 minutos para apresentar. Normalmente, eu peço que anote as dúvidas, contribuições, e no final das apresentações a gente abre para um debate mais amplo. Mas como Quitéria, que está mediando essa sala, vamos aguardar ela chegar para ver caso ela queira mudar a ordem. Mas, de qualquer forma, vamos anotar, certo? As observações sobre o trabalho dos colegas. Eu sou Camila Marques, minha colega Cristiane não conseguiu, né, estar aqui agora. Eu sou estudante da Universidade do Estado da Bahia, né, do curso de Pedagogia. Vou dar início agora à apresentação. Gente, eu vou pedir para desligar a minha câmera, porque eu estou pelo celular, meu computador não conecta, não está conectando no Wi-Fi, e aí eu só consigo pelo celular, eu vou rotacionar a tela e aí eu vou desligar a câmera. Está aparecendo o slide? Sim. Bom, o nosso tema, o escolhido, foi Planejamento no exercício da docência, impressões vivenciadas no programa Residência Pedagógica, aqui em Teixeira de Freitas. Eu participo do programa Residência, né, que é o subprojeto intitulado Práticas de Leitura e Escrita nos anos iniciais, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, articulando teoria e prática através da residência pedagógica. As orientadoras são Luzeni Ferraz e Priscila Alves, e o nosso eixo ficou formação docente, gestão, coordenação escolar e organização do trabalho pedagógico em espaços escolares e não escolares. Introdução. Essa experiência, né, no programa iniciou em 14 de novembro de 2020, já estávamos na pandemia, para que a gente do curso de licenciatura, né, consiga exercer a docência durante a graduação. Aí o recorte que nós fizemos foi sobre o planejamento na docência, no exercício da docência, né? Objetivo: relatar a experiência vivenciada no programa Residência Pedagógica na cidade de Teixeira de Freitas, tendo como objetivo principal o planejamento no exercício da docência. As referências utilizadas em primeiro momento para o estudo do grupo, né, do Residência, foram Martins, né, perspectiva construtivista, histórico-crítica, Moraes, com o sistema de escrita alfabética, Massiglia, que é a prática docente histórico-crítica, e para esse momento nós usamos o capítulo 4, que foi o planejamento da prática docente, do livro Didática e Docência, Aprender na Profissão. Aí eu trouxe duas citações. A prática educativa, como intencional e sistemática, precisa ser organizada previamente, o que se concretiza por meio do planejamento das ações didáticas e pedagógicas da escola. O ato de planejar não é apenas para atender uma exigência da legislação, mas um instrumento que possibilita ao professor prever ações de ensino voltadas para a realidade da escola, dos estudantes, tornando a ação de ensinar coerente, objetiva e flexível, né? Agora, a metodologia, leituras de obras, nós fizemos, né?
estudo teórico-crítico. No programa Residência Pedagógica, né, já que o nosso foco é o planejamento, eu estou com uma turma de segundo ano, e aí, no início do ano eu já estava, né, na turma. Teve um período, né, que é realizado o diagnóstico das turmas, só que, assim, a gente realiza o diagnóstico da turma, né, para poder conseguir elaborar as atividades, né, a partir do que as crianças já sabem, não sabem, o que a gente considera importante para esse ano, para essa turma de segundo ano. Só que como que faz um diagnóstico, né, via WhatsApp para pessoas que não têm acesso à internet ou quando tem dados móveis, os pais trabalham e N impossibilidades para isso não acontecer. E aí, o retorno que a gente teve no início do ano foram apenas de 3 alunos, né, que foram feitos diagnóstico. E as aulas seguiram normalmente, né? Nós planejamos as aulas, entendendo que alguns assuntos são pertinentes para esse ano, segundo ano. Só que no exercício da docência você precisa conhecer a sua turma, saber o que eles sabem, como eu já falei, ou não sabem, para programar as ações, para você conseguir um resultado. E aí, neste momento pandêmico, especificamente nessa turma, isso é o meu relato, né? A gente não conseguiu fazer esse diagnóstico, né? Por mais que seja necessário, e as aulas seguem normalmente. A gente tem um retorno quando os pais, né, acaba a primeira etapa, os pais têm uma data para retornar essas atividades que foram propostas, e muitas vezes os pais não retornam essas atividades, e a professora não consegue identificar se fizeram ou se não fizeram, ou só esqueceram de levar. Quando a gente publica as atividades no grupo de WhatsApp, os pais também não dão retorno de se fizeram, ou se tem dúvida, nem nada. E aí eu quero deixar aqui essa dificuldade do planejamento, né? Nesse momento, que não é fácil, é muito difícil, mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? Para conseguir encontrar os resultados. Eu, como residente, eu tenho 2 dias na semana para fazer a publicação no grupo de WhatsApp, né, que é o meio que a gente utiliza. E aí é muito triste a gente planejar a aula, né, compartilhar com as pessoas e não ter Tem visualizações, mas não tem nenhum comentário de dúvida ou nenhuma foto publicada no grupo para dizer que fizeram as atividades. É uma situação assim bem complicada e dificulta, né, as próximas etapas para a gente elaborar o planejamento. Aí aqui os resultados e considerações. Por se tratar de um período de aulas ainda virtual para o ensino público de Teixeira de Freitas, a elaboração do planejamento didático entre residente e docente ocorre por meio de e-mail e WhatsApp, o que dificulta, né? Eu gostaria muito que fosse em outro momento esse residência pedagógica que eu estivesse participando, para eu poder estar na sala de aula, adentrar, estar ali, ter esse contato tanto com os educandos quanto os professores, né? Principalmente agora, para a gente tirar as nossas dúvidas. Ô, professora, como que faz? Ou não faz? É porque é bem mais difícil via WhatsApp. Eu concluo que o planejamento no exercício da docência é o que direciona a prática pedagógica da ação docente. Sem o mesmo, não é possível alcançar os resultados previstos. Como que eu vou alcançar um resultado se eu não planejo nada? Se eu nem conheço o projeto político-pedagógico da escola, se eu não conheço a realidade daquela turma, né? Então, não dá. Para a gente alcançar os resultados, a gente precisa um estudo, precisa conhecer o projeto, precisa conhecer essas crianças, se sabem ou se não sabem. E é isso, gente. Obrigada. Ok, parabéns
Trabalho muito interessante. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Professora Cecília, a senhora gostaria de apresentar agora? Se pudermos aguardar que Séria e os demais puderem seguir, ótimo. Ótimo. Igor, eu estou seguindo a sequência do planejamento aqui. Oi, posso sim. Olá, bom dia. Eu me chamo Igor. Eu vou fazer uma apresentação referente ao meu TCC, que foi orientado pela professora Tatiana. Vou compartilhar a tela aqui. Só um segundo. Só uma coisinha, caso alguém esteja com uma conexão, né, não tão legal e quiser, pode enviar para mim que eu compartilho para vocês. Aqui em Salvador tá sol, aí está chovendo, é sempre o inverso. Quando aqui é chuva, aí é sol. Quando aí é sol, aqui é chuva. Estão enxergando alguma coisa aí? Ainda não apareceu não, só a tela não está compartilhada. Bem. Aqui está passando um carro de propaganda, talvez vocês ouçam, né, um barulho externo, mas é rapidinho. Acho que não está indo aqui não. Você mandou para qual e-mail a última versão? Foi para a Tatiana Dias? Foi. Calma aí, eu vou mandar de novo. Certo. Por favor, os próximos já deixem as apresentações prontas. Pegar uma sequência. E se não conseguir, não tem problema nenhum. Pode me passar que eu compartilho. Enviei, professora. Mande para mim de novo, Igor, porque eu acho que eu tô com aquela última. Eu só tô abrindo a PET, rapaz. Mande para mim essa última, porque eu acho que eu tinha te pedido alguma alteração. Mande para o Hotmail. Agora vem a motosserra. Aí aqui não se assustem não, viu? Aqui é um conjunto que as pessoas adoram fazer reforma. Agora tá podando as árvores. Essa é a minha versão antiga.
Agora foi. Conseguem ver? Oi? Sim, Pronto, vou desligar meu áudio para não atrapalhar. ok. Então, o trabalho foi realizado através do meu TCC e foi através de um projeto de extensão, que eu sou monitor de extensão e realizei esse projeto, que se deu o nome de Inclusão Sociodigital no extremo sul da Bahia, quebrando barreiras invisíveis. Aí, nesse projeto, eu apresentei um curso com a temática do pensamento computacional e a matemática, uma abordagem prática através do Scratch. Pode passar. Aqui temos que o trabalho teve a introdução, objetivos, seguido pelo aporte teórico, as metodologias, resultados e discussões, considerações e, por final, as referências. Aí, para a introdução, o trabalho apresenta as concepções e avanços que a tecnologia permitiu a aprendizagem das ciências dos números, uma vez que nos últimos anos há uma intensa integração da tecnologia no dia a dia das pessoas, tanto no ambiente de trabalho como em transações econômicas, dentro da saúde, entre outros diversas áreas. E com isso percebe-se que o digital tem se tornado essencial, principalmente com essa chegada da pandemia. Começa-se a observar uma intensificação tecnológica na sala de aula, diante dos novos recursos, que essa situação possibilitou novos métodos de aprendizagens, e principalmente o uso de linguagem de programação para o ensino, que eu vou falar um pouco sobre no trabalho. É. O trabalho teve como objetivo propor uma metodologia para o ensino e aprendizagem de matemática com o uso do pensamento computacional e abordagem prática através de programação usando o Scratch, que é o aplicativo que se deu o curso. E tem como objetivos específicos compreender os pilares do pensamento computacional e sua utilização em situações do dia a dia, estimular a compreensão e assimilação de conceitos matemáticos com o pensamento computacional e conhecer fundamentos da programação e como eles propiciam uma articulação nos conteúdos de matemática. Aí, com o aporte teórico, eu trouxe conceitos abrangendo sobre Papert, que relata um pouco sobre o construtivismo, em que a criança deve ser estimulada com recursos que sejam de seu interesse para o aprendizagem, e com isso ele trata bastante importante a questão de recursos tecnológicos, como computadores, celulares, a internet em si. E também eu trouxe a questão, o teórico Brackman, que vem abordando a questão do pensamento computacional, sobre sua importância, do desenvolvimento da lógica do aluno em si, e também, eu trouxe os principais conceitos da aprendizagem significativa de Ausubel, que aborda essa questão que a criança é capaz de aprender e conhecer coisas novas com os conhecimentos que eles já tinham em suas, vamos dizer, suas bagagens. E a BNCC, que vem trazendo também as questões do pensamento computacional no dia de hoje, sobre a sua importância e sobre os conceitos de matemáticas abordados por ela. Aí, para a metodologia do trabalho, foi uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, com uma análise empírica do cenário em estudo, quanto a procedimentos de estudo foi de campo, onde o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é de grande importância que ele tenha uma experiência direta com o fenômeno estudado. Os dados foram coletados e analisados através de observações e aplicações de questionários durante e após o desenvolvimento das atividades presentes no curso, e analisar também a evolução dos alunos, da aprendizagem dos alunos dentro do curso, como também observava a aplicação dessas atividades durante o curso.
seguir. E aqui eu vou falar um pouco do curso. Ele foi definido, inicialmente foi definido o plano de ensino e os planos de aulas. Aí, para cada semana foi elaborado e disponibilizado um roteiro para os cursistas, com todos os conteúdos e atividades que seriam realizadas tanto nas aulas síncronas e assíncronas que foram realizadas na semana. Além dos roteiros semanais, as aulas síncronas foram gravadas e disponibilizadas para a consulta dos cursistas. E também foi criado um grupo no WhatsApp para que tenha esse contato entre os cursistas e os professores. O curso, ele teve um público-alvo para o 9º ano da educação básica, só que foi aberto para quem quisesse participar. Para participar do curso, o cursista precisava dispor de equipamentos com acesso à internet e à plataforma Microsoft Teams, foi realizada lá, as aulas síncronas. Teve carga horária de 30 horas, sendo 12 horas síncronas e 18 horas assíncronas, com certificados para participação, quem tivesse 70% das suas participações, né, nas atividades e nas aulas. Os encontros síncronos ocorreram na plataforma Microsoft Teams, foram realizados no dia 11, 18, 25 de setembro e 2, 9 e 16 de outubro, que durava das 9 às 11 horas da manhã. Foram ofertadas 30 vagas que tinham que ser preenchidas por ordens que eram preenchidas por ordem de inscrição, e após o preenchimento das vagas, o sistema iria bloquear as novas inscrições, que foi o sistema da UNEB, e as inscrições foram realizadas no período de 30 do 8 a 10 do 9, que tá. Aí o resultado das discussões. Para a pesquisa, teve um total de 23 inscritos, dentre eles 8 participaram do curso e apenas 5 tiveram uma participação ativa e concluiu o curso, e os dados buscados visam observar os impactos que a tecnologia tem no desenvolvimento da aprendizagem da matemática. Esse estudo vem apresentando uma metodologia experimental, visando explicar e observar as causas dos fenômenos estudados. Aí o aplicativo Scratch tinha esse layout aqui, na qual no canto esquerdo tem os comandos para ser realizados como se tratava de uma linguagem de programação. Então, essa linguagem de programação se baseava em blocos, então ali no lado esquerdo tem os blocos. Na parte central é onde você colocava os blocos, onde tem o gato aqui é onde as atividades seriam realizadas. Então, os projetos seriam executados ali. Então, se você quisesse fazer que o gato andasse, você ia colocar os blocos ali, e quando você apertasse a bandeirinha ali em cima do ambiente do gato ali, ele realizaria aquela função através dos blocos que você criar. Aqui na parte inferior direita tem a parte do ator, do cenário, que seria o gato e tal. E é mais ou menos isso, uma explicação básica do funcionamento do Scratch. Aí aqui eu vou trazer algumas atividades desenvolvidas do curso. Então aqui eu trouxe um desafio, que seria aquele pensando em um número, na qual a pessoa pergunta para pensar em um número, aí fala para somar 10 a esse número, depois multiplica por 3, depois subtrai por 5, aí a pessoa fala o resultado do número. Então, ao digitar o número ali no bloco do Scratch, aquele input ali, o gato ia dar o resultado na qual seria o número que a pessoa pensou. Então, o processo aqui do bloco realizaria a continha lá para falar em qual o número que a pessoa pensou. Então, esse foi uma das atividades. Aqui, uma outra atividade realizada foi o cálculo de médias, na qual a pessoa ia inserir 2 notas aqui no bloco ali. E então, por trás, o programa ia calcular a média da nota e ia dizer se o aluno passou ou se ele foi aprovado, ou se ele foi reprovado, né? Pode prosseguir. Aqui foi uma das atividades realizadas pelos alunos.
na qual ele teria que construir um conversor de dólar para real. Então, de início, o personagem, o gato aqui, ia fazer um textinho, ia perguntar o valor que a pessoa queria converter, né? Aí ia digitar e tal, e depois ia fazer a conversão. Aí o gato aqui, no final, ia exibir essa conversão do dólar para o real. Aí aqui foi um desafio passado por mim para os alunos, na qual eu fazia um textinho aqui, criei um cenário aqui por trás, na qual seria o desafio do cometa Halley, que fala que ele é um dos cometas com menor período do sistema solar, que completa uma volta em torno do Sol a cada 76 anos. Aí o desafio dessa aula, professora? Alô? Tá. Aí o desafio dessa aula era, tipo, fazer essa questão de verificar cada que ano o cometa ia passar em torno da Terra. Seguir. Aqui foi algum dos desafios aplicados que viu essa questão também de alguns desafios matemáticos abordados no projeto. Pode Tá. prosseguir? Isso, seja só um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Isso. Aí aqui também, que seria um jogo da velha, que envolvia um pouco dessa questão do anterior. Pode prosseguir. Aqui abordei também questões de sequências numéricas e tal, construção de polígonos dentro do Scratch. Aí aqui atividades que envolviam essa questão dos blocos aqui, bem detalhados. Pode prosseguir. E aqui alguns dos projetos finais, que foi o projeto de conclusão do curso, na qual o aluno teria que fazer um quiz que envolvia o que ele estudava e questões matemáticas dentro do Scratch. Aqui foi uma aluna que estudava inglês, que resolveu fazer um quiz voltado com temática de inglês e matemática. Pode prosseguir. Aí aqui a pessoa estudou língua portuguesa, linguagens, né? Então criou um contexto voltado a pessoa ganhar um brinde, aí no final ia ganhar um brinde, que vai ter no próximo slide. Ganhou um brinde. E a próxima relatou um pouco sobre a questão da arte moderna, que também ela também estudava português. Aí trata dessa questão. E considerações, o curso foi ofertado para estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, mas todos os participantes eram professores ou estudantes de curso de licenciatura. Diante desse público, percebeu-se o impacto da utilização dos conceitos do pensamento computacional, uma vez que a execução de tarefas sobre a ótica da abstração, reconhecimento de padrões, decomposição e algoritmos, que são os pilares do pensamento computacional, mostrou-se muito mais fácil. Diante desse cenário, é necessário que as ideias propostas pelos teóricos apresentados sejam trabalhadas com professores do ensino básico para execução e melhoria do ensino e aprendizagem, impactando na vida de várias crianças e adolescentes. E as referências. Muito obrigado. Parabéns, Igor. Perdoe-me esse dedo nervoso aqui. É que o meu teclado está travando um pouco. Okay. Bom dia. Vocês me ouvem agora? Ouço. Ai, que bom. Bom te ver, Tatiana. Obrigada aí, tá? Desculpa interromper, mas era só para fazer esse teste, porque eu estava aflita com essa dificuldade aqui de entrar no Teams. Bom dia aí para todo mundo que está na sala também. Bom dia. Então, passe sua batuta, pode ser? Pode, né? Tranquilo. Como vocês se organizaram? Esse foi o primeiro trabalho, né? Seríamos nós, Cecília e eu, para abrir, mas aí você e o Igor começaram, foi isso? Só para eu me situar aqui onde o grupo está. Camila pediu para apresentar antes, porque ela está com problema de internet. Então, apresentou Camila, Igor, e agora, né, você vê qual seria a sequência. Certo. Se os demais que têm depois de nós não se importarem, eu ia pedir para a gente se apresentar, porque eu tenho uma mesa às 10 horas também, e aí eu fico preocupada de deixar por último e a gente não conseguir. Algum problema da gente voltar para o roteiro e começar a nossa apresentação agora, pessoal?
Por mim tá tranquilo, Kit. Beleza. Eu não vou ligar a câmera porque a minha internet também está bem estável e eu fico preocupada de ligar e travar tudo novamente e dar algum problema. E eu peço desculpa a vocês por isso, mas quero dizer que é um prazer estar aqui ouvindo, trocando, compartilhando nessa sessão de comunicação do CEPEX. O CEPEX nessa edição está assim brilhando. É muito bacana as mesas, as temáticas, as discussões, os trabalhos. E que bom, estou bem feliz mesmo de estarmos aqui nessa manhã chuvosa, tendo aí a possibilidade de trocas tão importantes. Me acompanha aí. Vamos ver o que a gente consegue em 10 minutos, né, Cecília? Bom dia, me ouvem bem? Eu ouço, está um pouco baixo, mas eu ouço. Acho que eu vou colocar o fone que fica melhor. Só um minutinho, gente. Melhorou? Que bom, Quitéria, que deu certo. Gente, então nosso trabalho é sobre Paulo Freire e as infâncias, o referencial freiriano nas publicações sobre infâncias e educação infantil no Brasil. Nós pensamos em desenvolver esse trabalho por conta do centenário de Paulo Freire, que ocorreu, né, dia 21 de setembro desse ano. E, assim, Paulo Freire é bastante divulgado nas pesquisas sobre educação de jovens e adultos. Porém, sobre as infâncias, recentemente tem ocorrido uma profusão maior de trabalhos relativos ao legado de Freire para as infâncias, para pensar a educação infantil e as infâncias. Então, eu vou iniciar com esses slides, tem imagens de Paulo Freire ainda criança, e com uma frase, ele diz faz a seguinte afirmação, que a retomada da infância distante me é absolutamente significativa. E outra, ele afirma que eu acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu não pude ser e o menino que eu fui em mim. Então, pensar as infâncias a partir de Paulo Freire é considerar toda essa preocupação que ele teve com as infâncias, pensando no conjunto da opressão que ocorre nesse contexto nosso de sistema que está superando, ele fala de um sistema em transição, né, que supera essa sociedade escravocrata, patriarcal, e se encaminha para uma sociedade democratizante. Então, pensar as infâncias nesse contexto é também se preocupar com uma transformação de uma realidade social injusta que Paulo Freire considerou como nunca em suas andanças, né, por onde passou. E Quitéria, né, uma parceira, me fez esse desafio, porque nós estamos inseridas na educação básica. Eu tive uma experiência bastante significativa com a educação infantil, fiz uma especialização, no momento não estou atuando, ela atua na educação infantil, e o ano passado nós tivemos a experiência, no período de oferta extraordinária, com um minicurso sobre Paulo Freire e a educação escolar e não escolar. E, em decorrência dessa parceria, vem surgindo outras de pesquisa, né, como essa. Então, é uma pesquisa que está em andamento, que tem como tema a presença do referencial freiriano em publicações sobre infâncias e educação infantil no Brasil. E percebemos que já existe, sim, muitas publicações acerca das reflexões que Paulo Freire faz aplicadas à educação infantil. A gente verifica realmente que a EJA é o forte, né, de Paulo Freire, principalmente em decorrência da experiência de Angico, de alfabetização, na década de 60. E, assim, para iniciarmos o trabalho, pensamos em fazer uma pesquisa que resgatasse todas essas produções.
Os pressupostos é que Paulo Freire não produziu apenas um método de alfabetização, mas uma teoria do conhecimento, e por conta de ser uma teoria de conhecimento e não um método de alfabetização, a educação infantil pode perfeitamente se utilizar dos pressupostos dessa teoria para poder reconhecer esse legado freiriano também na educação infantil. Então, na atualidade, já existem muitos estudos e a gente vai constatando isso à medida que a pesquisa vai se concretizando. Então, nosso objetivo geral é investigar a presença do referencial teórico freiriano nas publicações sobre as infâncias e educação infantil no Brasil, buscando compreender o que vem sendo produzido e sob quais perspectivas. E os objetivos específicos, produzir uma revisão de literatura sobre a presença desse referencial teórico nas publicações sobre infâncias e educação infantil, analisar sobre quais perspectivas o pensamento de Paulo Freire aparece nessas publicações, que constitui o corpus da pesquisa, identificando as principais categorias utilizadas e como elas se articulam, delinear o legado de Freire para a infância e a educação infantil no Brasil sob a ótica dos estudiosos do campo da infância. Algumas questões norteadoras. O referencial freiriano está presente nas publicações sobre as infâncias e a educação infantil no Brasil? Como ele aparece nessas publicações? Quais categorias são mais utilizadas? Qual o legado de Paulo Freire para as infâncias e a educação infantil? Acerca da metodologia, nós começamos a fazer esse levantamento de produções científicas a partir das palavras-chave. Paulo Freire, Infância e Educação Infantil. Estamos buscando livros, teses, dissertações e artigos disponíveis em plataformas de periódicos científicos, anais de eventos, bancos de teses e dissertações, desde 1997, que foi o recorte temporal que definimos, até a atualidade, né, e 97 porque foi o ano de morte de Paulo Freire. E como fazemos isso? Com a leitura dos resumos, download dos textos completos, após a seleção desses artigos, teses, dissertações e livros. Fazemos um exame minucioso dos textos, adotando as técnicas de leitura, selecionamos informações relevantes para a construção do quadro teórico, fazemos uma leitura reflexiva, é bastante complexa essa pesquisa em termos de volume de material que estamos conseguindo captar, e com isso a gente quer delinear o legado de Freire para a infância e a educação infantil no Brasil, sistematizando o estudo que seja acadêmico e socialmente relevante para esses campos. E aí, minha amiga Quitéria? Muito bom, muito bom. Estava falando com o microfone desligado aqui. Essa pesquisa, como Cecília disse, é uma pesquisa em andamento e, assim, está sendo muito, muito, muito prazerosa. A gente está parando a exibição aqui para mim. Eu não consigo ver, apareceu a tela. Aí, voltou, pronto. Então, assim, eu estava dizendo do prazer que né, porque a gente já estuda Freire há algum tempo, então somos apaixonadas tanto por Freire quanto pela infância, pela educação infantil, então isso já já são elementos, assim, muito importantes para nos dar esse gás, né, esse prazer que a gente precisa para fazer a pesquisa, e a gente tem já encontrado muitas coisas interessantes, né, embora não estejamos apenas começando o trabalho. Mas aí eu vou dar continuidade aqui à apresentação, falando um pouco da fundamentação teórica, né, quais são os teóricos que têm fundamentado, têm discutido essa questão, têm embasado o nosso trabalho enquanto pesquisadoras também. Então, uma coisa que é bem comum, né, em todos os teóricos que nós lemos agora, e que fala sobre Freire, a infância e a educação infantil, é que a infância, de fato, não foi um eixo central, né, das preocupações de Freire, não é um tema maior da sua obra, todos nós sabemos disso, quem conhece a obra de Paulo Freire, mas isso é muito reiterado nas pesquisas que a gente tem, nas produções que a gente tem analisado até agora.
mas, embora a pesquisa não seja um eixo central, não significa que, do ponto de vista qualitativo, a gente não encontre referências para poder pensar a infância, pensar a educação infantil. Então, assim, algumas coisas a gente já consegue perceber nas análises que estamos fazendo. Uma coisa que aparece muito forte é os sentidos de infância para Paulo Freire. Qual o sentido que Paulo Freire dá para a infância? O que é ser criança? Como essa dimensão da vida humana aparece tanto na sua autobiografia quanto naquilo que ele pensa sobre educação. Então, isso tem sido bem interessante. Uma outra categoria, né, a gente não especificou ainda como categoria, porque nós estamos no processo, mas, assim, outro elemento, talvez a gente pudesse chamar assim, que a gente tem encontrado é a ideia do menino conectivo, né, que é uma discussão feita pelo Jason Ferreira Mafra. Ele, na tese dele de doutorado, ele discute no primeiro capítulo essa questão do Paulo Freire como esse menino conectivo, e ele trabalha essa questão da conectividade em uma perspectiva antropológica, e mostra como Paulo Freire associa muito essa questão da conectividade ao menino conectivo que ele diz ter sido junto com os irmãos lá no contexto de infância. Não vai dar para a gente aprofundar muito aqui por conta do tempo, né? Eu estou bem preocupada com isso, mas temos já esse caminho aí para poder aprofundar nessa discussão. A gente tem encontrado também as compreensões de Paulo Freire sobre a infância oprimida e sobre as contribuições para a constituição de uma pedagogia da infância oprimida. Então, o Elídio Santos Neto e a Maria Leila Alves têm uma produção bem interessante nesse campo também, assim como o Henrique Silva, que fala um pouco sobre essa pedagogia da infância voltada para a emancipação humana. E aí, pensando especificamente em uma pedagogia da primeira infância oprimida, não apenas da infância, mas da primeira infância, que é bem o nosso campo, né, de atuação. Eu sou professora de creche, então a primeira infância é algo que muito me interessa. Então, são, assim, referenciais teóricos que a gente tem dialogado, que a gente tem lido, tem analisado até o momento. Pode passar, Cecília. Então, quais foram os achados preliminares, né, nessa nossa pesquisa? Então, até o momento, a gente encontrou 7 artigos científicos, 4 livros, uma dissertação e uma tese. A gente está em busca de mais, estamos construindo ainda o nosso quadro teórico, né, mas esses foram os achados que a gente já traz aqui para apresentar nesse trabalho, que já nos permite fazer as análises que nós estamos apresentando aqui. Pode passar. Nós fizemos aqui uma tabela, né, nós temos já esse quadro esboçado nessa tabela, com um rol das publicações sobre Paulo Freire e infâncias no Brasil entre 97 e 2001. Então, a gente não vai ler todas essas obras, esses títulos, objetivos de cada uma, a gente vai apenas mostrar esse quadro, que está também em construção. Então, a partir desse quadro teórico é que nós estamos fazendo todo aquele trabalho que Cecília mencionou na metodologia, de uma leitura exploratória, uma leitura reflexiva, sistemática, bem profunda mesmo, sobre cada produção, para que a gente possa, ao final, produzir a nossa revisão de literatura sobre o que é objeto do nosso estudo. Pode passar, aí vocês estão vendo mais do nosso quadro, com as obras que a gente já tem analisado. E nesses achados preliminares, o que a gente já identificou também é que nessas obras todas, nessas produções, a gente observa que, ao falar sobre Paulo Freire e infância, as obras de Freire mais citadas são essas que a gente traz aqui, né? A importância do ato de ler, ele fala lá sobre o processo de alfabetização dele, né? Quem já leu o livro vai perceber a presença da infância dele nesse contexto aí de alfabetização, Cartas a Cristina, essa escola chamada Vida, sobre educação, diálogos por uma pedagogia da pergunta, A Sombra dessa Mangueira, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Indignação. Então, a percepção que a gente tem é que essas obras de Freire são as obras
que esses autores que têm discutido Paulo Freire e as infâncias têm analisado, têm utilizado para poder tecer aí toda essa reflexão, né? Pensar aí essa pedagogia das infâncias. E aí a gente traz duas citações que são representativas dos achados que nós temos até agora. A primeira é do Walter Corran, que é um filósofo que tem se debruçado sobre isso. Grande parte das produções que a gente tem encontrado são do Walter, então ele tem sido assim, um parceiro da nossa pesquisa, né, Cecília? E aí, quando ele fala sobre Paulo Freire e a infância, ele diz: Paulo Freire tem uma relação ambivalente e multiforme com a infância. Por um lado, ele que se preocupou pelas formas educacionais de pensar e enfrentar as mais diversas formas de opressão, não se ocupou da educação da infância das crianças cronológicas. Por outro lado, desenvolveu uma relação íntima com a infância, como uma espécie de condição para educar pessoas de qualquer idade. É bem interessante isso aqui, porque que é representativo, né, do que a gente tem encontrado sobre os sentidos da infância em Paulo Freire. Porque Paulo Freire, ele não fala da infância numa perspectiva cronológica, mas ele fala dessa infância enquanto uma dimensão permanente na vida do ser humano. O infantil, em Freire, é essa potência do recomeço, é o sonho, é o desejo, são as possibilidades, são os inéditos. Então, ele coloca tudo isso na infância. Então, ele sempre, aí voltando um pouco lá naquela frase inicial, na epígrafe que a gente abre aqui o trabalho, né, quando Freire fala de que ele foi... de que o menino, né, que mais importante do que as obras que ele produziu, foi não deixar morrer o menino que existe nele. Então, ele encara a infância como essa dimensão que nos acompanha o tempo inteiro, isso é muito interessante. E ele demonstra, delineia o tempo inteiro a potência disso. Tem em um dos livros que a gente colocou no nosso quadro teórico, que é um livro publicado pela sobrinha dele, Anatécia Lacerda, ele troca cartas com a Anatécia, e aí nenhuma das cartas que ele envia para ela, quando ele estava no exílio, ele fala um pouco da experiência dele com a neve. E aí eu vou ler só um trechozinho que está lá nesse livro, sobre o que ele diz para a Anatécia e que confirma, né, essa compreensão, esse sentido de infância. Que o Coan traz. Às vezes eu me sinto, aí ele abre aspas, o Paulo Freire dizendo para a Anatécia, a sobrinha dele, que era uma criança quando eles se correspondiam. Às vezes eu me sinto como se fosse um menino também. Tenho vontade de correr, de brincar, de cantar, de dizer a todo mundo que gosto de viver. Você nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje. A menina que você é hoje deve acompanhar a mocinha que você vai ser amanhã e a mulher que será depois. Então, isso é bem interessante, assim, né? Estou correndo aqui, viu, Cecília? Para a gente já ultrapassamos um pouquinho o tema, já estamos no final. E um outro ponto que é representativo também, né, do que a gente achou até agora nessas pesquisas, é uma citação de Santos Neto e Alves. Então, eles trabalham com essa ideia da infância oprimida, da pedagogia para uma infância oprimida. E aí eles chegam nessa conclusão, né, que reconhece na obra de Freire um referencial teórico importante para a análise das condições de vida das crianças e, nesse sentido, para a constituição de uma pedagogia comprometida com a infância oprimida. Pedagogia essa que não possibilite abertura suficiente para termos para com as crianças um olhar de respeito às suas singularidades, necessidades e direitos. Pode passar. E aí a gente tem as considerações não conclusivas, né? Não é possível concluir nada até agora. A gente já tem pistas, a gente já tem aí caminhos, já estamos encontrando aí alguns elementos importantes, como os que nós apresentamos aqui sinteticamente, mas como resultado parcial, a pesquisa desvela o universo de significativas produções sobre a temática, voltadas à problematização das infâncias e da educação infantil na atualidade, ancoradas na perspectiva freiriana. E em face do exposto, depreende-se que nos últimos anos foi intensificando o esforço por parte de pesquisadores brasileiros para incorporar a teoria da educação freiriana nas concepções de infâncias e educação infantil no Brasil. Isso já é possível
observar. E aí, fechando já, a gente traz essa imagem que talvez vocês já viram circular aí nos grupos de WhatsApp de vocês. Foi uma experiência de crianças de uma escola lá de Belo Horizonte. A escola discutiu com essas crianças um pouco sobre Paulo Freire, falou quem era Paulo Freire, o centenário dele, esboçou, né, um pouco do pensamento dele para as crianças, e aí, num certo momento, elas resolveram fazer uma reivindicação, elas resolveram se mobilizar pedindo o aumento do recreio, porque com esse retorno da pandemia, então tem toda uma logística lá de organização das turmas, de que não pode aglomerar no pátio, e aí o recreio ficou reduzido, e elas se mobilizaram em prol do recreio. E aí, nesses cartazes que elas fizeram, aparece esse cartaz, uma criança desenha isso aí, Paulo Freire no túmulo, com a plaquinha aumenta o recreio. E isso foi muito interessante, né, para a gente pensar a influência de Freire nessa infância protagonista, nesse protagonismo infantil, nessa infância que já pensa, que já reivindica os seus direitos. Então, tudo isso nos motiva a continuar a nossa investigação, né, rastreando aí a obra de Freire, analisando as suas concepções de criança e infância, e vendo como essa potência que é Paulo Freire também dialoga, também contribui com o pensamento sobre infância, sobre educação infantil. Então, uma infância que seja libertadora também para uma infância, não, uma pedagogia que seja libertadora também para as crianças. Então, a gente encontra isso, estamos encontrando isso na obra de Freire também. Acho que terminamos, né? Impossível em 10 minutos, mas estamos aí para dialogar depois. E agora a gente vai para as próximas apresentações, né? Então, Camila já se apresentou, e Cristiane, que pena que eu perdi, Igor e Tatiana. Agora, a gente seguindo aqui o roteiro, a gente convida Elisa Maria. Também estou implicada no trabalho de Elisa, né? O resultado da experiência de estágio que eu tive o privilégio de orientar e de aprender. E aí o espaço é todo seu, Elisa. Antes de Elisa falar, eu quero dizer que foi muito importante para mim orientar esse trabalho, né? Elisa é essa potência que muita gente aqui já conhece, ela fala com muita propriedade, ela fala de algo que está no ser e no fazer artístico dela, e ela trouxe isso como proposta de estágio, e eu abracei, assim, incentivei, porque eu vi a possibilidade, a potência que era o trabalho, e vi a possibilidade de aprender com ela também. E aprendi muito, viu, Elisa? Então, fica à vontade. Uma parceria enorme, né, Kit? Foi sim. Bom dia a todas e todos. O tema do meu projeto, né, de intervenção foi Poética em Cena, o Islã e o olhar de denúncia social da juventude. Então, essa exposição que eu farei aqui é um relato de experiência, esse componente de estágio supervisionado 2, que foi do meu semestre anterior, né, o 6º semestre, sob a orientação da professora Quitéria. E aí eu busquei abordar o Islã, ou o poetry Islã, como um gênero poético. O que é o Islã? Consiste em um fenômeno social, histórico, político, de manifestação cultural, ou seja, são as competições de poesia ou as batalhas de poesia. Justifica-se a escolha dessa temática por se defender que a arte cura e que, excepcionalmente neste contexto pandêmico, as diversas expressões artísticas elas devem ser visibilizadas por meio das redes sociais, garantindo assim essa democracia, esse palco democrático que ecoa vozes historicamente subalternizadas. E é como objetivo geral, nós estabelecemos a compreensão desse movimento, né, do Islã como uma manifestação cultural, mas que também abarca elementos políticos identitários, e refletindo assim nessas temáticas, dialogando com o campo literário. Então foram colocados em questão aspectos literários, aspectos pedagógicos, já que o projeto de intervenção, né, se referia a espaços não escolares, especificamente a literatura produzida por grupos historicamente marginalizados. E aí estabelecemos alguns objetivos específicos,
como, por exemplo, a reflexão sobre a relevância dos temas de cunho social abordados nas apresentações dos slammers, que contribuíram, assim, para o amadurecimento crítico dos participantes do minicurso que foi realizado sobre o Islã, o exercício da leitura e da escrita poética dos participantes, a potência da sua voz, da sua corporeidade, o incentivo à pesquisa de vídeos, de músicas nas redes sociais, de artistas negros, indígenas, surdos, LGBTQIA+, mulheres, periféricos, enfim, todos esses indivíduos que infelizmente são colocados à margem, né, da sociedade. E aí, como etapas metodológicas, antes do minicurso em si acontecer, eu iniciei a leitura de artigos científicos para poder até mesmo delimitar os teóricos que seriam utilizados, né, no projeto, e a seleção de vídeos de apresentações de batalhas de poesia presentes no YouTube. Então, foi feito esse mapeamento, essa delimitação no YouTube, para poder escolher essas performances. Além da elaboração de materiais de divulgação nas redes sociais, com esse objetivo mesmo de recrutar os interessados em participar do projeto. O projeto ele teve um impasse no início, porque eu estava divulgando através de cards no Instagram, e muitas pessoas estavam se interessando, porém no momento mesmo da inscrição para o minicurso, o retorno se tornou um pouco fraco. Então, o que era para ser algo delimitado, na verdade limitado em público, eu acabei expandindo para o público de forma geral, né? Então, para quem se interessasse na temática, no minicurso, poderia participar. Além da delimitação das temáticas de cunho social, abordadas nas performances assistidas, e a abertura de um debate no minicurso sobre elas. Então, nós conversamos sobre ideologia, sobre genocídio do povo preto, sobre essas temáticas mesmo de cunho social, e aí os participantes se sentiram à vontade também para tecer suas contribuições. E manifestações performáticas de poéticas autorais por parte da mediadora, né? Então, eu apresentei alguns poemas autorais durante o minicurso. Como principais aportes teóricos, eu trago o Smith e o Kreinac. Esses foram os principais, foram os precursores das batalhas de poesia lá em Chicago, nos Estados Unidos. Então, o Islã, o movimento Islã, nasce lá no final da década de 1980, já com esse objetivo de transgredir, de burlar esses discursos elitistas que não saíam, né, das quatro paredes da academia, que não representavam outras classes sociais, né, ou outros indivíduos. E aí o Smith e o Kreinac entraram nessa pesquisa, até mesmo para conceituar o que é Islã. Então, eles vão dizer que o Islã é poesia, é performance, é competição, é interatividade e é família também. Então, eles vão tecer essas 5 características para o movimento Islã. Trouxe também a Roberta Estrela Dalva, que foi a precursora do Islã aqui no Brasil. Então, ela foi a primeira a trazer o movimento no ano de 2008, com o ZAP, Zona Autônoma da Palavra. A gente pode encontrar também lá no YouTube alguns vídeos. E vai abordar, a Dalva vai abordar, entre outras questões, algumas particularidades na dinâmica desse movimento. Então, o Islã ele possui algumas regras próprias, né, regras padrão, mas a depender do contexto, ou o Islã, por exemplo, o Islã Voz do Corpo, que é voltado para o público surdo, né, então vai ter algumas especificidades. Também Stuart Hall, quando ele fala da oralidade poética e performática, como esse meio de propagar e reafirmar as vozes das margens. Então, não é o outro que fala, né, por eles, mas sim, eles são o outro, eles falam, eles têm a voz e merecem ser ouvidos. Por essa perspectiva decolonial, de romper, de questionar, de problematizar aquilo que está imposto. Também o Paul Zumthor, e ele vai estabelecer essa relação de interdependência entre o conceito performance e recepção, que eu vou explicar mais adiante um pouquinho. E a Abramovay, que vai discorrer acerca das implicações históricas, culturais e sociais que permeiam as culturas juvenis. Então, ela vai dizer de que juventude nós estamos falando, né? O que significa juventude, o que é ser jovem, já que o movimento Islã tem, né, no seu centro essa juventude engajada, né? Então, o principal público do Islã são os jovens, em sua maioria. E aí eu trouxe 2 citações, a primeira é da Roberta Estrela Dalva,
quando ela fala sobre essa dificuldade de conceituar o poetry slam ou simplesmente slam. Então, pode ser definido como uma competição de poesia falada, um espaço de livre expressão poética, uma ágora onde as questões da atualidade são debatidas, ou mais uma forma de entretenimento. Então, pode ser tudo isso também, né? Tudo isso em um. Então, é difícil definir de maneira simplificada, porque em 25 anos de existência, isso ela fala lá no ano de 2014, o slam se tornou, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico que progressivamente tem se expandido no cenário atual e é celebrado em comunidades em todo o mundo. Então, o slam ele começou a se espalhar aqui no Brasil, lá pela região sudeste, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros. Mas hoje nós já podemos ver o movimento slam se expandindo em outras comunidades também, como aqui em Teixeira, por exemplo. O Pouso-Mtó, ele vai, como eu disse anteriormente, estabelecer essa interdependência entre performance e recepção. Então, ele vai dizer que a performance é de suma importância, porque além da voz estar presente, o corpo inteiro fala. Então, nós vamos ter um conjunto de corpo e palavra. A performance é a realização poética plena. Então, as palavras se tornam um conjunto gestual, sonoro, circunstancial, coerente e coeso. Então, o corpo ele vai falar também, né? Então, além da presença da voz, não temos somente a voz, mas o corpo inteiro está lá nessa performance. E aí, no que diz respeito à recepção, que é o outro lado, né, da comunicação, o outro lado da interlocução, sempre vai haver aquele sujeito que está escutando. Então, aquele sujeito, aquele indivíduo que está me assistindo, que está vendo a minha performance, ele vai poder atribuir sentido, ele vai poder atribuir significado àquilo que eu estou apresentando. Então, de um lado, nós temos a performance, o corpo, palavra, né, essa força no próprio corpo, essa força de palavra também, e a recepção, que vai ser todos os sentidos que eu posso diagnosticar com essa performance. Bom, alguns resultados, né, dentre muitos que ecoaram. Esse minicurso ele foi realizado, ele iniciou no dia 7 de maio, terminou lá para o dia 25 de junho, então aí temos menos de 2 meses de minicurso, devido ao tempo também, né, 40 horas de carga horária, mas ficaram algumas reflexões até hoje ecoando, né, na mente dos participantes e na minha própria mente também. Houveram ricas reflexões e diálogos acerca das temáticas sociais expostas nos encontros. Então, no minicurso foi possível perceber, ele foi realizado na plataforma Teams e em alguns momentos também no Google Meet. Foi possível perceber essas ricas reflexões construídas, os participantes se sentiram à vontade também para expressar livremente as suas ideologias, as suas crenças, suas opiniões, né, acerca da sua visão de mundo, do que eles estão vendo do cenário político atual, por exemplo. Então, foi muito interessante isso. Além disso, a ampliação do repertório artístico-cultural desses inscritos, né, com os vídeos, as músicas, os documentários trabalhados e as constantes trocas de saberes. E aí, durante o minicurso, eu sempre busquei trazer essa perspectiva da literatura marginal periférica, né, já que nós estamos falando desse movimento que é artístico, mas que também é político, das vozes da periferia que gritam, né? Então, eu achei interessante trazer essa perspectiva da literatura marginal periférica em diálogo com a literatura canônica, por exemplo. Então, teve momentos que nós conversamos sobre Clarice Lispector e a sua escrita, e aí nós conversamos com Sérgio Vaz, com Dinha, Amel Duarte, que são escritores contemporâneos da literatura marginal periférica. E a gente percebeu como esses textos dialogam entre si. Épocas diferentes, são considerados ou lidos dentro da academia de uma forma diferente. Infelizmente, a literatura marginal periférica, apesar de estar se expandindo e ganhando cada vez mais o cenário, mas ainda sofre essa repressão, essa exclusão, e não é lida da forma como deveria ser lida. E aí, como considerações finais, eu destaco a visibilidade a essas produções artísticas e literárias desses indivíduos pertencentes a grupos historicamente marginalizados, como sendo de suma importância no processo de reflexão-ação. Então, durante as aulas síncronas, até mesmo as aulas assíncronas, que eu enviava algumas leituras, né, para os participantes,
foi possível perceber, né, refletir acerca do que nós estamos vivendo ou do que nós mesmos vivenciamos e pensar em como cada um, de forma individual, no seu nicho ali, no seu ambiente, pode contribuir para que essas produções sejam cada vez mais visibilizadas. Então, nós assistimos, né, o slam com pessoas surdas, pessoas pertencentes à comunidade LGBT, mulheres, slamers, enfim, sempre buscando abarcar esses sujeitos marginalizados. Também, ao pensar no chão da sala de aula, desenvolver metodologias que alcancem o potencial crítico dos estudantes, levando em consideração o contexto em que eles estão inseridos, que vai possibilitar, sim, um espaço mais democrático de lutas e conquistas. Então, ali, quando nós estávamos encaminhando para o final do minicurso, eu trouxe essa questão do Poetry Slam, ou do Slam, como ele pode ser abordado dentro da sala de aula, já que a maioria dos participantes do minicurso estão cursando licenciatura, né? Então, eu achei interessante pensar esse diálogo entre o movimento slam, entre juventude, entre poesia, como é que a literatura ela pode ser inserida de uma forma mais dinâmica, né? E o movimento slam está aí para provar isso, porque é dinâmico, é performance, é poesia. Então, os estudantes eles podem contribuir, né, para isso, também para um espaço mais democrático, no contexto que eles estão inseridos, e nós, como futuros educadores, também pensar no chão da sala de aula como esse slam, como esse poetry slam pode ser trabalhado. Penso assim, levar, né, esse projeto para outros espaços, em outros eventos, enfim, outras oportunidades. E aqui eu trago as referências. Pronto, muito bem, Elisa. A gente vai deixar as discussões para o final, né? E agora a gente convida o próximo trabalho para se apresentar, que é o trabalho por uma educação inclusiva no Brasil, distanciamentos entre a teoria e a prática. Tem um time aqui de autores e autoras, Luan, Arlene, Cleonice, Ellen, Igor, Sebastião. O espaço é de vocês. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Sim, ouço bem. Bom, como ela já fez a apresentação, quando a gente fala em deficiência no meio social, a gente percebe que ainda não tem um pouco abordado. E sendo que dentro dessa perspectiva, ali acerca do caminho para a compreensão sobre essas pessoas excepcionais, de que maneira ela vem sendo trilhada ao longo da história, ela se inicia ali ainda no período da Idade Média, em que eles atribuíam qualquer evento ali que estivesse ali fora do padrão, seria ali logo associado a uma espécie de castigo divino. E também ali uma espécie seria ali sinônimo de pecado, ou ali associada a uma comunhão satânica, onde a própria historiografia, ela nos mostra ali as atrocidades que eram cometidas para com essas pessoas, e ali para estabelecer ali uma espécie de purificação. Mas com ali que vai passando o tempo, percebeu-se que não era isso, que essas características elas eram ali de origem metafísica, ali de fatores metafísicos, e a partir de então se possibilitou ali um acompanhamento, um tratamento médico-psicológico para com essas pessoas. E conforme vão ali ocorrendo os avanços ali no meio científico acerca dessas pessoas, se tornou, além de ser possível ajudar estas, mas também compreender acerca de cada caso e para então contribuir não só para a sua autonomia, mas também para a sua inclusão nos diversos meios.
E então começou a se quebrar ali os estigmas que eram criados dentro da sociedade para com esses indivíduos e que de certa maneira eram ali, estes eram vistos ali como pessoas incapazes, mas também também teriam ali certas limitações. E a inclusão, ela mostra justamente ao contrário. E então, quando a gente fala de inclusão, não podemos deixar de trazer à luz o principal ponto de partida para esta, que é a educação. E que, por lei, cada escola, todas as escolas, devem ali integrar essas pessoas que, independente de cor, gênero ou necessidades especiais, devem estar ali integradas. E, obviamente, que esse trajeto ali para estabelecer uma educação inclusiva, ela não foi fácil e ela continua não sendo fácil, pois, como a gente sabe, na educação escolar brasileira, ela ainda necessita de algumas melhorias para que, de fato, haja ali uma educação justa e também igualitária para todos. E, principalmente no campo da educação especial, a situação é ainda um pouco mais delicada. Hoje é necessário ter em vista ali que, além de ser necessário ter professores capacitados, é necessário também que haja uma estruturação ali no ambiente escolar, tornando ali um pouco mais fácil o acesso à inclusão. Perdão, gente, foi minha avó que chegou ali. E essas ações para com essas pessoas, elas vão ali se intensificando a partir da década de 40 e até pela de 50, quando a gente vai ter ali algumas ações mais aprofundadas e a criação de alguns órgãos importantes e seguindo posteriormente, tendo em vista que a partir de 2018 é que a gente de fato vai ter ali uma política nacional voltada para com essas pessoas, que ali o principal objetivo desta, a principal, ela nasce ali visando a educação inclusiva, de modo que estabeleça, possibilite a estes ali uma independência, tanto no ambiente escolar, mas também fora deste, no seu cotidiano. E, seguido destes, nós teremos ali o princípio fundamental da Declaração de Salamanca, onde todas estas crianças, tendo necessidade ou não, devem ser acolhidas nos espaços escolares, ali sem nenhum tipo de exclusão, independente ali de condições físicas, emocionais e entre outros fatores. E assim, assegurando a estas o seu direito ali de o acesso à educação e também de que toda necessidade com algum tipo de necessidade especial, ela não deve ali ser colocada em classes especiais ou apenas deixar em uma sala de aula sem ali o aporte necessário, sendo que para a inclusão é necessário que haja uma flexibilidade de equipe e ali que ultrapasse os espaços da escola, que tem ali também um apoio familiar. E a Declaração de Salamanca, ela busca ao mesmo tempo que haja ali uma integração de todos, ali os países que venham ali adotar esse princípio da educação inclusiva, seja na perspectiva de lei ou de política, de modo que acaba ali matriculando todos os alunos ali em escolas regulares, deixando ali o espaço para que em determinados casos não ali ocorra nenhum tipo de exclusão que fuja a isso. Entretanto, a legislação nacional, ela garante ali o direito à educação, e a história da educação inclusiva no Brasil, ela sempre esteve ali marcada pela exclusão, tanto a nível de formação do docente, como ali nos diversos níveis de ensino. E, a princípio,
ali com as contribuições da Declaração de Salamanca, nós teremos a LDB, que é a de número 9.934/96, que era destina ali todo o capítulo 5 à educação especial. E justamente a LDB, ela acredita que inserir todos esses alunos ali de diversas particularidades nada mais é que garantir ali o direito igualitário à educação, e sendo assim, é possível verificar que apenas estas ações foram ali fomentadas a partir de legislações específicas, e também que a partir dessa é que esta educação ali especial ela passou a ser obrigatória. E justamente essa parte ali, a partir de parte, e também após a promulgação destas, ali gera discussões até os dias atuais. E para que essa educação, ela de fato, ela seja ali efetivada, tendo em vista que para que na teoria já existam ali legislações específicas que tenham ali implementa ali a obrigatoriedade desta, mas é necessário que tenhamos ali professores que sejam ali capacitados, porque é fundamental qualificar esses e formar, tendo em vista que esses estão ali atuando diretamente ali na transmissão do conhecimento no espaço escolar, tendo ali o contato direto com essas crianças e também esses adolescentes. E é isto. Obrigado. Muito bom, Luan. Parabéns aí para você, para os outros autores e autoras do grupo. E a gente vai para o nosso último trabalho dessa sessão de comunicação, que é processo formativo no Residência Pedagógica, experiência de produção de uma sequência didática. Alice e Miriam, com vocês o espaço. Bom dia, estão me escutando? Sim. Me chamo Alice Ellen, eu e Miriam somos da Pedagogia 7 da UNEB, né? E vamos estar falando sobre a sequência didática que criamos através do Residência Pedagógica. Eu vou estar compartilhando o slide. Então, o nosso slide, o tema é processo formativo no Residência Pedagógica, a experiência de produção de uma sequência didática. É composto por eu, Alice, Ellen e Miriam Lopes. O programa Residência Pedagógica tem como subprojeto práticas de leitura e escrita nos anos iniciais, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, articulando teoria e prática através da residência pedagógica. Professoras orientadoras é Luzeni e Priscila Alves, e o eixo é Memórias Coletivas, Histórias e Processo Educativo. Então, a introdução. O tema desse trabalho foi elaborado por uma experiência do Residência Pedagógica, onde as 3 escolas se separaram para produzir uma sequência didática com o tema abordado biografia. Então, o Residência, ele tem 3 escolas, que a nossa escola é Raquel de Queiroz, as outras eu não vou lembrar o nome. E aí, são 8 residentes, são 7 mulheres e 1 menino, e com isso foi passado para a gente estar elaborando uma sequência didática, né? Miriam, quer falar alguma coisa? Não pode continuar, sério. Certo. E o objetivo, né? É apresentar a experiência da produção de uma sequência didática e os desafios que foram encontrados ao apresentar para a comunidade escolar. As referências que usamos para estar fazendo essa sequência didática foi a História do Menino que Lia o Mundo, de Carlos Rodrigues Brandão, 2001, e o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, 1960. Esses 2 livros foram utilizados para estar na sequência didática, né?
que, feito a leitura da história do menino que cria o mundo, com base nesse livro, a gente teve, então, a ideia de criar a sequência didática. É tanto que tem uma atividade que nós estamos fazendo ao final da sequência, que vai ser para estar criando um livro eletrônico, né? E a capa do livro vai ser que nem a capa desse livro eletrônico vai ser através, igualzinho a do livro A História do Menino que Lia o Mundo. E quarto de despejo, a gente está utilizando para estar fazendo sobre a biografia de Carolina Maria de Jesus. Quer falar, Miriam, metodologia? A metodologia, né, a atividade foi realizada por um grupo dos residentes e orientada pelas preceptoras Gildênia, da escola, né, e pelas duas professoras orientadoras, que é a Priscila e o Denir. No programa, né? A leitura servia de apoio para realizarmos a discussão da sequência didática, a qual teve como objetivo trabalhar a biografia de vários autores. A sequência didática foi possível perceber que a participação do grupo, na sequência didática, tivemos a participação de todos do grupo, né, da escola, os 8 participantes do residência, no qual foi possível elaborar atividades a partir das leituras feitas, e só que não ficou só por aí. Quando a gente resolveu fazer a sequência, tivemos a contribuição de todos os residentes, e nessa escola a sequência saiu tão bem elaborada por todos, que eles colocaram em outras turmas também, mesmo que não tem residentes estudando trabalhando nessas salas, a sequência acabou participando por toda a escola, em que pôde estar os professores trabalhando com as outras turmas também. Completa aí, Ali. Foi bem isso que você falou mesmo, Miriam. E aí, nós ainda... Vou passar para outra parte. Então, os resultados e considerações. Nós não concluímos ainda, porque está em processo, né? Essa sequência didática. E vou falar um pouco sobre os desafios, né? Que acredito que a maioria também que está trabalhando através por uma tela, está sendo remoto, está sendo muito difícil. E aí, a minha turma e a de Miriam, pelo que estamos percebendo, que não está tendo retorno. Então, a gente está aplicando a sequência, né? E não está tendo retorno, não está vendo o que as crianças estão fazendo. Então, está sendo um desafio isso, né? E não posso esquecer da primeira atividade que foi, a gente fez uma reunião para a escola toda, praticamente, né? Só que participou 3 crianças e 2 professoras. Então, foi uma coisa bem, assim, chato para a gente, mas só que as 3 crianças que participaram, elas falaram bastante, foi algo bem legal. Só a parte chata mesmo que teve poucas crianças, mas está sendo um desafio para a gente, está fazendo essa sequência, não está podendo ver o rosto ali das crianças, ajudando elas, de certa forma, no presencial, né, que é totalmente diferente. E aí, acho que é só isso. Miriam, quiser falar mais alguma coisa? Na minha sala mesmo só tem 2 crianças que participam, e os pais estão ativos, eles estão sempre mandando as atividades, mas não temos esse retorno que desejaríamos que tivesse. Não sei se as crianças fazem em casa e não mandam, mas tem a dificuldade também dos pais de não ter o aparelho celular no dia, no horário da aula, para que essas crianças possam estar realizando essas atividades. Então, essa dificuldade de tecnologia é muito, assim, deixa a gente muito triste, porque a gente não tem esse retorno. E foi uma sequência didática que criamos e tipo, a gente se envolveu totalmente com eles em cada atividade elaborada e cada questão que a gente foi fazendo, que nós fomos mostrando,
foi feito com tanto carinho, procuramos trazer autores que as crianças não estudavam dentro da sala de aula, a gente tentou não levar Cecília Meirelles, esses autores que a escola já estuda, a gente levou outros autores diferentes, mas infelizmente a gente não concluiu ainda, né? Vamos estar concluindo e esperamos ter um bom resultado nessa sequência didática e nessa experiência de residência, né, que está sendo bem desafiador para todos nós. Obrigada. Aí também tem essa questão deles se autoconhecerem, né? Falar um pouco sobre a família deles, o que eles gostam de fazer, né? Uma autobiografia. Então, tem muitas crianças ali que não sabiam sobre esses autores, né? Não conhecem. Que é igual a Miriam falou, de não estar só usando Cecília Meirelles, Ruth Rocha, então queria estar trazendo algo diferente. Então, tá sendo uma coisa muito legal. Só precisava mais assim de ter o retorno das crianças, né? Mas nós entendemos também esse lado delas e também por estar sendo algo remoto. É só isso, obrigado. Ok, Alice, Miriam, parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente abre agora o espaço para que a gente possa trocar, conversar, comentar, enfim, se vocês tiverem algo para perguntar também sobre o trabalho, alguns dos trabalhos que foram apresentados, esse é o momento da gente discutir. O CEPEX organizou essas sessões de comunicação de uma forma em que cada sessão tivesse os assuntos mais diversos possíveis, né? E essa diversidade é muito interessante, é muito bacana a gente conhecer, a gente que é da pedagogia, né, ter acesso ao que está sendo produzido e apresentado lá na matemática, em letras e vice-versa. Isso é bem interessante, então o diálogo está aberto. Então, quem quiser falar algo, fique à vontade. Eu vou avisar que às 9h55 eu vou precisar me retirar, porque eu tenho uma outra mesa às 10h. O pessoal já está me chamando aqui no WhatsApp para entrar lá no estúdio. Mas eu estou aqui nos próximos 10 minutos com vocês, e eu saindo, a discussão pode continuar. Natália, nossa monitora, está aqui também, Tati, Cecília, que são professoras, estão aqui também. Então, só por uma questão de organização, tá? Quero parabenizar todos os trabalhos também. Perdi um, peguei o outro pela metade, mas assim, pude acompanhar. São trabalhos muito interessantes, trabalhos muito significativos, e a gente precisa, né, disso, de mais espaços para compartilhar tantas coisas bacanas que a gente faz, que a gente pesquisa, nessas nossas experiências aí acadêmicas e fora da academia também. Eu não achei a mãozinha aqui, gente. Apresentado, os trabalhos são muito significativos. Os trabalhos sobre a residência pedagógica, os desafios desse projeto nesse período de pandemia com ensino remoto, quando a gente prepara tudo com muito carinho e, portanto, não tem o retorno esperado por uma deficiência, por uma falta de democratização do acesso às tecnologias, e também pela condição de injustiça social que não permite o acesso dessas crianças e desses estudantes das escolas públicas a todo um conjunto de tecnologias hoje disponíveis, né? Então, isso é muito triste, né? É muito bacana o trabalho da Elisa, Quitéria, é admirável, assim, como essa inserção e esse protagonismo desses jovens, eles hoje fazem com que as vozes sejam mais ouvidas, né? Vozes por tanto tempo silenciadas, e ainda hoje essas tentativas ocorrem. Então, são trabalhos assim, insurgentes, poderosos, no sentido de dar grande visibilidade, empoderamento, né, a
esses jovens. Então, parabéns, gente. O trabalho sobre educação inclusiva também, quão significativo foi, né, e é essa condição de inclusão que a escola precisa propiciar, porém ainda está a passos bem lentos no Brasil. Eu admiro também a questão da tecnologia que foi abordada por Iga, a professora Tatiana, no projeto, porque é algo que a gente precisa ter mais familiaridade, e o curso, né, estão de parabéns, permitiu que os cursistas pudessem se apropriar dessa ferramenta. Então, eu penso que foi uma sessão bastante rica nas apresentações, e eu só quero parabenizar mesmo pelos trabalhos que foram apresentados. Parabéns, gente. Acho que agora é a minha rede que não está legal. A gente escuta, Tati. Eu gostaria de parabenizar todos, né? O protagonismo estudantil, né? E também os professores desenvolveram seus trabalhos. Mas, assim, nesse momento eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Na verdade, eu participei na semana passada da Jornada de Iniciação Científica da UNEB. E essa semana eu já participei do CEPETS, nosso seminário, que é o maior evento aí do nosso departamento. Então, assim, quando eu vejo o protagonismo estudantil, gente, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz enquanto docente, enquanto cidadã, enquanto pessoa que busca sempre o melhor para a educação. Então, parabenizo a todos e a todas pelos excelentes trabalhos apresentados, que são frutos, né, de projetos que foram desenvolvidos. Eu sei o quanto foi difícil, o quanto é difícil, né? Muitas das vezes são desafios, né? Principalmente quando estamos no início de um projeto e no início de começar a desenvolver projetos, né? Então, eu fico muito feliz em ver esse amadurecimento, esse crescimento, poder, de certa forma, estar acompanhando um pouquinho da jornada de vocês, porque esse momento de apresentação dos trabalhos também faz parte da formação acadêmica de vocês, né? O escrever, o pesquisar, o comunicar. Então, parabéns. Parabenizo também todos os orientadores e orientadoras, né? Que fizeram com maestria o acompanhamento de todos esses trabalhos. E principalmente por esse olhar, né? Esse olhar atento, esse olhar carinhoso. Muito bom, fico muito feliz. Durante as falas, é comum, né? A gente questiona muito os desafios, né, que a pandemia nos trouxe. Mas uma outra forma de ver, né, em momento algum, eu estou achando bom tudo que aconteceu. Não, não foi bom. Né, o número de mortes, o sofrimento, né, nossa saúde mental, nossa saúde emocional, saúde física, tudo que aconteceu de ruim, infelizmente, né, poderia muita coisa ter sido evitada, mas vamos deixar um pouquinho de lado. Aí eu penso uma outra reflexão, uma outra forma de ver, um outro olhar. Se nós não tivéssemos tido a pandemia, nós não teríamos passado por essa experiência. Nós não teríamos tirado debaixo do tapete tanta sujeira, né, que foi escondida ao longo do tempo, porque nós vimos o tempo inteiro discursos sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre acesso democrático às tecnologias. Então, infelizmente, essa situação da pandemia, ela teve essa parte boa, mostrar para todo mundo o que de fato acontece, porque nem todos acreditam, nem todos conseguem perceber. As pessoas veem a mídia dizer que está tudo lindo e maravilhoso, mas de fato não está, né? Então, assim, teve essa parte boa, teve a parte também de nos desafiar. E aí, como é que Igor vai trabalhar pensamento computacional, que faz parte da BNCC de matemática, está lá escondidinha, né? Então, a gente vai remexer a BNCC e levar isso para a prática. Não precisa estar só no papel. Nós temos que trazer para a prática. E assim, cada um nas suas áreas vai identificando alguma lacuna e vai tentando socializar essa informação, certo? Então, assim, é muito importante nós entendermos os desafios e pensar, legal, como nós podemos usar isso a favor da educação, a favor da sociedade. Desafios tem, vamos
colocar mesmo na mídia, ó, isso é mentira, acontece dessa forma, vamos acordar. Então, é importante também fazer esse movimento, ter o pensamento crítico, e não só o pensamento, mas também agir. Claro que, né, dentro de todos os limites, né, necessários, né, sem nenhum tipo de agressões exageradas e tal, mas é importante a gente tirar esse olhar ingênuo do que acontece, porque nós estamos agora na universidade, nesse momento de formação, nós precisamos e sim nos inteirar das questões políticas, ideológicas, econômicas e sociais. Então, esses projetos que todos nós desenvolvemos, o simples fato de estar numa sala de aula já é um aspecto político. Então, é importante que a gente também comece a desenvolver esse olhar social para a gente, né? Para as nossas ações, porque vocês estão se tornando professores, nós somos professores, e é importante orientar, certo? A nossa sociedade para que o país algum dia seja melhor, certo? Então, parabenizo a todos pelos excelentes trabalhos e vamos ter mais. Vamos ter mais, com certeza, ao longo da formação e da vida de vocês, de todos nós. Oi, Tatiana. Estou aqui com minha mãozinha levantada. Eu tenho uma pergunta para Igor. Se ele sabe me dizer se a utilização desse recurso do programa Scraft, não sei se é assim a pronúncia, se foi uma sugestão da professora, se eu não me engano é você mesma, Tatiana, ou se foi ideia dos alunos, porque ontem eu assisti a apresentação de Tamires e Thaís e também utilizaram esse programa. E deu para perceber assim, que é um trabalho que chama muita atenção e eu tenho certeza que foi que encontraram, né, o resultado esperado. Só uma correçãozinha, minha flor. O uso dos meninos de ontem foi o Python. Eles usaram teoria, pensamento computacional, mas o artefato, que é o programinha, foi o Python, foi um outro. Eles usaram Colab. E o Igor usa Scratch. Então, são programas diferentes, mas todos têm esse conceito do pensamento computacional. Entendeu? Eu caí aqui, eu perdi a explicação. Não, só o programa que foi diferente, porque pensamento computacional é a teoria. E o aplicativo do programa, Igor usou o Scratch e o trio ontem, né, Cláudia, Ludmila e Vinícius, eles usaram o Python, Colab, outra linguagem de programação. São programas diferentes, mas o conteúdo que é o mesmo. Isso, eu queria trabalhar um pouco essa questão da linguagem de programação. Aí o aplicativo Scratch tem esse visual muito agradável para ensinar, para aprender, para trabalhar com a criança, conceitos que podemos trabalhar tanto na matemática como na linguagem de programação. E ali dentro também a gente trabalhou coisas de diversas áreas, como inglês, como português, entre outras também, que tinham cursistas dessas diversas áreas. Muito bom, chama muita atenção, né? Respondeu? Sim. Obrigada. Responde. Minha gente, a Quitéria precisou realmente sair por conta da participação dela na sessão de comunicação às 10. Natália, tem algum encaminhamento? Alguém mais tem alguma questão? Ao final das sessões sempre há a proposta de fazer o registro fotográfico, né? O print da tela. Se vocês puderem, achar isso, Natália, se puder encaminhar isso aí, né, Natália? Bora lá, quem puder e quiser, ninguém é obrigado. Então, se quiser participar do registro, abre, olha para a câmera, viu? A câmera é em cima. Normalmente a gente olha para baixo, né? Olha para a tela, mas olha para cima, para a câmera lá brilhando.
Pedro, só estou vendo o seu sorriso para baixo. Pronto, agora vejo seu olho e sua boca. Pronto, ó. Professora Tatiana vai fazer isso? Pode ser, eu estou no computador. Natália está com câmera desligada. Deixa eu só abrir aqui o Paint, porque eu testo. E se alguém ficou com o olho aberto, olho fechado, boca aberta, aí eu bato outra foto. Não fica muito legal por causa do sinal, mas... Pronto? Natália está olhando para o lado. Alguém saiu. Vamos ver agora. Ok. Se outra pessoa quiser bater, à vontade também, viu, gente? Eu só sugeri bater por facilidade, né? Que eu estou na máquina. Essa é a sessão 23. Gente, sessão 23. Por isso que a gente está tão cansado. Eu vou mandar no chat e aí vocês podem copiar, socializar com quem não está com acesso ao chat. Acho que é legal. Isso, né, gente? Fica uma boa lembrança. Então vamos à sessão de comunicação, né? Exatamente. A mesa, quer dizer, a próxima mesa. Coloquei agora, tá indo. Eu não estou com acesso ao chat, não. Depois, não sei qual... Você está no grupo da Duneb? Não, eu terminei saindo quando eu fiquei aqui na PPG, aí eu me afastei um pouquinho. Ah, depois se puder mandar para alguém para poder socializar conosco, ótimo. Pronto, mandei aí agora no chat, eu mando sim. Muito obrigada, gente. Foi bom demais estar aqui essa manhã.